Por que 4 evangelhos e não um? Sendo que eles falam da mesma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos lendo os evangelhos, é interessante nós termos essa compreensão. Os evangelistas, eles queriam pintar um retrato do Senhor Jesus, mas é como se cada um deles estivesse olhando Jesus de uma posição. Então eles vão descrever Jesus de maneiras diferentes. Para nós compreendermos isso, é interessante nós lermos 2 textos da Bíblia que estão vinculados a esse retrato que os evangelistas pintam. Eu quero chamar você para ler no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Poderíamos ler a partir do verso 1, mas para que o vídeo não fique tão longo, depois você pode ler na sua casa. Eu quero ler tão somente versos 6 e 7, que nos diz assim. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7, que nos dizem assim. Havia também diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Verso 7. O primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como que de homem. E o quarto era semelhante a uma águia voando. Vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, verso 10, que nos diz assim. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita, os 4 tinham um rosto de leão. E a esquerda tinha um rosto de boi. Também os 4 tinham um rosto de águia. Perceba que 4 animais são destacados aqui. Aliás, 4 animais não. 4 seres são destacados aqui, querendo fazer referência a 4 semelhanças. Semelhança de leão, semelhança de boi, semelhança de homem e semelhança de águia. Aqui nós encontramos o retrato do Senhor Jesus. Cada um dos evangelistas vai pintar Jesus segundo a descrição destas semelhanças. Vão pintar Jesus como leão. Mateus vai fazer isso. Marcos vai pintar Jesus como boi. Lucas vai pintar Jesus como homem. E João vai pintar Jesus como águia. Como é que nós podemos ter certeza disso? Por que nós podemos afirmar que Mateus vai pintar Jesus como leão? Porque Mateus vai pintar Jesus como rei. Como é que podemos afirmar isso? Por causa das evidências internas do seu evangelho. O termo que mais vai se destacar no livro de Mateus é o termo reino dos céus. Os demais não tem? Também tem. Mas o termo mais destacado no livro de Mateus é o termo rei, reino ou reino dos céus. É curioso notar que o Evangelho de Mateus, ele traz muito o termo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, a que conclusão nós podemos chegar? Que os evangelhos, além deles terem sido escritos para pintar um certo retrato, eles também foram escritos para um determinado público, principalmente. Então, ele foi escrito para todas as eras, ele foi escrito para todas as pessoas em todo o tempo, mas particularmente ele foi escrito para um determinado público. Então, a gente percebe pelas evidências internas do Evangelho de Mateus que ele foi escrito para os judeus. Podemos afirmar isso porque o tempo todo ele vai citar profecias que estão sendo cumpridas. Por que isso? Porque Mateus queria provar para os seus destinatários, no caso os judeus, que Jesus era rei. Vamos dar uma olhadinha nessas evidências? A gente começa logo no capítulo 1. Ele vai fazer uma descrição de genealogia. O que é isso? Árvore genealógica. A comprovação de que o fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... Enfim,
aquela comprovação, a demonstração de onde a pessoa vem. Por que Mateus faz isso? Porque ele quer descrever Jesus como rei. E rei tem que ter genealogia. Por isso o livro de Mateus apresenta a genealogia. Por que o livro de Marcos não apresenta? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho do boi. E boi é servo. Boi é a representação do trabalho. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo, por isso não tem genealogia. E aí você pode perguntar, e por que o de João não tem? Porque o de João é apresentado Jesus como Deus, e Deus não tem genealogia. Nós vamos entender isso aqui. Vamos lá então, o evangelho de Mateus ele vai começar com genealogia. Rei precisa de genealogia. Para se levantar um rei em Israel, era necessário saber qual a descendência desse cidadão, né? Mas vamos a algumas evidências aqui no que diz respeito a provar que Mateus queria apresentar Jesus como rei. Isso acontece recorrentemente no Evangelho de Mateus, nós não vamos ler todos os textos, mas simplesmente alguns para que você perceba essa evidência. Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 1 e 2 vai dizer assim: Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Capítulo 4, verso 23 vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades dentre o povo. Ainda no capítulo 5, verso 3, Jesus pregando vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Verso 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 19, qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Prosseguindo aqui ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 9 e 10, vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ainda prosseguindo, no capítulo 7, no verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Capítulo 8, verso 12, vai dizer assim, versos 11 e 12 vai dizer assim: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Capítulo 12 e verso 28 nos diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então perceba o seguinte: o reino dos céus, o reino de Deus, é um termo muito presente no livro de Mateus. Por que isso? Porque Mateus quer apresentar Jesus como rei. Agora vamos provar que Jesus está escrevendo para judeus. Voltando lá no começo do seu evangelho, verso 21 vai dizer assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Perceba que Mateus faz uso de uma profecia. Não teria lógica se Mateus estivesse escrevendo, por exemplo, para grego, para romano, ele usar o uso de profecia para evidenciar o que ele está falando. Então nós chegamos à conclusão que ele está falando principalmente para judeus. Ainda comprovando isso, no capítulo 2, no verso 5, vai dizer assim: Herodes está perguntando para os magos onde deveria nascer o Messias, e eles dizem assim: eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo de Israel. Então perceba mais uma profecia fazendo menção do seu cumprimento agora nos dias do Senhor Jesus. Capítulo 2, verso 15. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Verso 17, capítulo 2, verso 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Isso está falando aqui da matança que o Herodes promoveu e a profecia se cumpriu. Vamos, capítulo 3, verso 3 diz assim: Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Prosseguindo, nós vamos encontrar aqui no capítulo 4, verso 13, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. E nós teríamos inúmeros. Depois você pode fazer uma pesquisa à parte das profecias que se cumprem no livro de Mateus. São muitas. Então essa é uma evidência de que ele foi escrito principalmente para judeus. Então o que nós aprendemos até aqui? Que o Evangelho de Mateus ele está descrevendo Jesus como rei, e o paralelo disso que nós encontramos naqueles seres viventes é o do leão, porque o leão é rei. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Encontramos a evidência também de que ele foi escrito para judeus, quando nós vemos o cumprimento de várias profecias. Muito bem, vamos então falar sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele faz alusão, dentre aqueles seres viventes que nós lemos em Apocalipse e em Ezequiel, ele faz alusão ao servo. Em Ezequiel, é a figura do servo. Em Apocalipse, a figura do boi. Ambos, ou melhor, um fala do boi, outro fala do novilho. Ambos fazem menção ao servo, porque boi é servo. Boi, ele representa o trabalho. Então, o Evangelho de Marcos vai apresentar Jesus trabalhando. Para que você consiga compreender, eu tive o capricho de contar quantos milagres tem no Evangelho de Marcos. São 17 milagres ao todo em 16 capítulos. Então, o destaque do Evangelho de Marcos são milagres. Foi aquilo que Jesus fez. Marcos ele tem o cuidado e ele quer apresentar Jesus trabalhando. Então, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar termos relacionados ao trabalho. Capítulo 1, verso 10 vai dizer assim: Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia dos céus. Verso 12. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Verso 19 e 20. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Por que eu estou frisando logo? Porque a palavra destaque do Evangelho de Marcos é exatamente a palavra logo, a palavra imediatamente e a palavra então, que mostram Jesus sempre trabalhando, sempre em serviço. Vamos confirmar isso. Verso 21 do capítulo 1. Entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, indo eles à sinagoga, começou a ensinar. Capítulo 2, verso 2 diz assim, verso 1 e 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo, se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. Capítulo 3, verso 1. Outra vez entrou na sinagoga. Perceba que está falando de ação. Jesus sempre em atividade. Capítulo 4, verso 1. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão. Capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Perceba que essa ideia de sendo já tarde mostra Jesus ocupado até altas horas. Capítulo 6, verso 45 vai dizer assim:
imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Então perceba que esses são termos que Marcos dá preferência para usar. Logo, então, tarde da noite, imediatamente. Outra característica interessante do livro de Marcos é que ele não fala de costumes judeus e ele não fala de profecia, de cumprimento de profecia, porque para os seus destinatários pouco importava cumprimento de profecia. Eles não estavam esperando o Messias. Quem estava esperando eram os judeus. Por isso, Mateus falava de cumprimento de profecia. Marcos já não fala de costume judaico, fala pouquíssimo e fala pouquíssimo de cumprimento de profecia. O versículo-chave para Marcos é Marcos capítulo 10, verso 45, que nos diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós fizemos algumas citações breves, mas os termos logo, imediatamente, então, aparece por mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos, para comprovar que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo. Jesus está sendo apresentado como servo. Falemos então do Evangelho de Lucas. Lucas, em comparação com aqueles seres viventes de Apocalipse e de Ezequiel, ele equivale ao rosto de homem. Lucas quer apresentar Jesus como homem. E por que é que se dá? Por que isso se dá? Por que é dessa forma? Paulo vai dizer que o primeiro Adão pecou e introduziu o pecado no mundo. Mas o último Adão, ele foi feito espírito vivificante, alma vivificante, porque através da sua morte ele vivifica os homens. Então Lucas, ele tem a intenção de mostrar Jesus como um homem perfeito. Isso é tão verdade que o termo destaque do livro de Lucas sai da própria boca do Senhor Jesus. É o livro onde o Senhor Jesus mais fala, o Filho do Homem. Vamos dar uma olhada. Capítulo 5 de Lucas, no verso 24, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim. Vamos ler o verso 23 também. Jesus estava realizando ali um milagre, iria realizar um milagre, e ele perdoou os pecados de um paralítico. Alguém diz assim: quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E aí vem o que eu vou dizer agora. Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perceba que o Senhor Jesus, ele mesmo se coloca como Filho do Homem. Ele quer se identificar com a humanidade. Então, o que Lucas quer fazer é mostrar Jesus como o homem perfeito. E nós vamos descobrir então que Lucas é o evangelista que dá mais detalhes sobre Jesus como ser humano. Ele vai dar mais detalhes na vida humana do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui nas evidências que nós estamos buscando para provar que Lucas quer mostrar Jesus como homem. Capítulo 6, verso 5 vai dizer assim: então Jesus lhe disse, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Capítulo 6, verso 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como sendo mal por causa do Filho do Homem. Capítulo 7, verso 33 e 34. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Capítulo 9, verso 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verso 44. Abri bem os vossos ouvidos, e estas palavras, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-la. Verso 58. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Os versículos são inúmeros, mas até aqui é suficiente. É o termo predileto do escritor Lucas para se referir ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, por muitas vezes, ele vai se referir a ele como Filho do Homem. Por isso, Lucas vai trazer maiores detalhes, maiores descrições sobre o Senhor Jesus como homem e vai apresentá-lo como homem perfeito. O verso-chave do Evangelho de Lucas está no capítulo 19, verso 10, que nos diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que esse é o verso-chave? Primeiro, porque Jesus se apresenta como homem. Ele diz o Filho do Homem. E como é que ele veio buscar? Ele veio buscar se apresentando como homem perfeito, resistindo a tentações e morrendo no lugar do homem. Quando no Velho Testamento os homens iriam fazer as suas ofertas pelos seus pecados, eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, transferindo, era simbólico, transferindo o pecado para o cordeiro. O ofertante, ele cortava a cabeça do animal e o sacerdote aparava aquele sangue. E com aquele sangue, ele então iria fazer o sacrifício, ia fazer expiação pelo homem. Quando acontecia o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele adentrava lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer sacrifício pela nação. E quando ele adentrava naquele lugar onde Deus estava, simbolicamente representado pela Arca da Aliança, o sacerdote adentrava ali e na Arca da Aliança, que era uma arca de madeira de acácia, e estava 2 querubins, e as asas deles se encontravam e eles estavam olhando para baixo. Ali, embaixo, havia 3 coisas que condenavam o homem. A vara de Arão condenava o homem porque houve uma dissensão enquanto eles estavam no deserto, e Deus então falou para Moisés, falou assim, olha, manda cada um colocar a sua vara, cada um de cada tribo colocar a sua vara, e a vara que florescer, esse é o homem que eu escolhi, porque o povo tinha se insurgido contra Moisés e contra Arão, achando que eles tinham os mesmos direitos que Arão. E a vara de Arão floresce, e Deus mostra que ele escolheu o próprio Arão. Então a vara testificava que o homem era rebelde. As tábuas da lei, com os mandamentos, também testificava que o homem era rebelde. Porque quando Moisés desceu do monte com os mandamentos, ele encontrou o povo em idolatria, adorando o bezerro de ouro. E o maná. O maná também testificava que o homem era rebelde. Porque Deus disse, vocês vão colher somente para aquele dia, não é para guardar para amanhã. Mas a Bíblia diz que alguns foram rebeldes e juntaram para o dia seguinte, e a Bíblia diz que juntou bicho. Porém, quando chegou no 6º dia, Moisés disse assim, amanhã vocês não vão ter o maná. Então no dia de hoje vocês vão juntar para hoje e para amanhã. E eles juntaram, recolheram e não criou bicho. Então o maná também testificava que o homem era rebelde e que o homem precisava morrer. Então, como é que Deus resolveu esse problema temporariamente? Porque Deus se manifestava debaixo das asas dos querubins. A glória de Deus ela começava ali, debaixo das asas dos querubins, e Deus olhava para a rebeldia do homem. Então Deus mandou colocar uma lâmina de ouro, que foi chamada de propiciatório. E quando o sumo sacerdote adentrava ali, ele aspergia o sangue naquela lâmina. E Deus, quando se manifestava debaixo das asas dos querubins, não via aquela referência contra o homem através da vara de Arão, do maná escondido e das tábuas da lei. Ele viu o sangue que estava cobrindo a transgressão do homem. Por isso, quando Jesus apareceu, João Batista olhou para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas detalhe, quando o cordeiro ia ser oferecido, o cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro não podia ter defeito. Então Jesus se apresenta no livro de Lucas como um homem perfeito, porque não pecou. Somente um detalhe, o livro de Lucas, ele tem genealogia.
Ele também tem aquela árvore genealógica, mas ele tem uma curiosidade. Lá em Mateus, a genealogia começa em Abraão e vai acabar no Senhor Jesus. A genealogia em Lucas, ela começa em Jesus e vai acabar lá em Adão. Por que isso? Era a identificação entre Jesus, o homem que Lucas queria demonstrar, com Adão, o homem que Deus criou e que veio a pecar. Muito bem, falemos então do Evangelho de João. João, dentre aqueles seres viventes, João quer destacar Jesus como águia. Por que a águia? Porque dentre as aves, a águia é aquela que tem o voo mais alto. Ela atinge regiões superiores. Então João quer descrever Jesus como Deus. Isso é tão verdade que ele não apresenta genealogia, aquela árvore genealógica, porque Deus não tem árvore genealógica. E João começa o seu evangelho assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor Jesus é o verbo. Todas as coisas que vieram à existência através da palavra de Deus. E Jesus é chamado o verbo de Deus, a palavra de Deus, significando que Jesus fez todas as coisas. O versículo-chave do Evangelho de João se encontra no capítulo 20, verso 31. Vou ler o 30 também para a gente conseguir entender isso aqui. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Perceba que o versículo já diz tudo, que o que foi escrito aqui no Evangelho de João foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus está sendo apresentado como Deus no Evangelho de João. Uma coisa que eu quero destacar no Evangelho de João é o eu sou da boca do Senhor Jesus. No capítulo 6, a partir do verso 22, Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. No capítulo 8, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. E a partir disso, Jesus vai fazer menção de eu sou o tempo todo. Ele vai falar inúmeras vezes, ele vai usar inúmeras vezes o termo eu sou. Ele vai dizer, eu sou de cima, vocês são de baixo. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ele vai constantemente, ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus. Enfim, esse eu sou estará muito presente no Evangelho de João. Mas eu quero chamar a atenção para o capítulo 8 do Evangelho de João, para nós fecharmos isso aqui, porque o Senhor Jesus tinha em mente mostrar que ele era o próprio Deus. Vou ler a partir do verso 39 para ficar bem nítido aquilo que eu quero mostrar. Responderam-lhe eles, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filho de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Responderam os judeus,
Não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. Há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Certamente vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Perceba que Jesus aqui está se declarando o próprio Deus. A Bíblia vai dizer assim: então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Por que é que os judeus pegaram em pedra para atirar em Jesus? Porque eles entenderam que Jesus estava fazendo uma declaração que Moisés tinha ouvido. Quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, Moisés perguntou: e se o povo me perguntar qual foi o Deus que te enviou, o que é que eu vou dizer? Deus respondeu: diga ao povo, eu sou, me enviou. E Jesus aqui se identifica com aquele eu sou. Por isso o povo quis apedrejá-lo. Então nós mostramos assim que João quis identificar, apresentar no seu retrato, apresentar o Senhor Jesus como Deus. E o seu destinatário era a igreja. Então, resumindo, Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito e João apresenta Jesus como Deus. Mateus é simbolizado no leão. Marcos é simbolizado no boi, servo. Lucas é simbolizado no homem e João simbolizado na águia. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, seja um inscrito no canal. Deus te abençoe.